Pronto. Então vamos lá. Então, só para a gente localizar, a gente está falando de grafos e árvores, né? Essa primeira parte aí é dividida em 4 subtemas, que é introdução de grafos, né? Grafos, suas representações, árvores, para a gente aprender o que é uma árvore, e agora a árvore de decisão, certo? E depois, código de Huffman, que é uma aplicação de árvore que eu acho que vocês vão achar bem interessante. Código de Huffman é uma árvore de compressão usada em JPEG, né? O JPEG é uma aplicação do código de Huffman, a compressão de imagem JPEG. Também é muito usado para TV a cabo. TV a cabo usa muito para codificar o sinal, tá? Então vamos lá. O que é uma árvore de decisão? Uma árvore de decisão é uma árvore na qual os nós internos representam ações, os arcos representam resultados de uma ação e uma folha representa um resultado final. A gente vai entender melhor isso com um exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer? Espero que vocês estejam vendo meu mouse aqui. Cada nó, primeiro você tem que saber o que é uma árvore, né? Então a árvore é um grafo acíclico com um nó chamado raiz, certo? E com um nó chamado folhas e nós internos. Tem que saber o que são essas coisas. Então cada nó interno é uma pergunta, certo? É uma ação que eu estou tomando. Vamos chamar de uma pergunta que é mais fácil. As folhas são resultados de perguntas. Desculpa, as folhas não, as arestas são resultados de perguntas. E as folhas são os resultados finais. Pegou gente aqui. Certo? Já a gente vai para um exemplo, vai ficar mais claro isso, tá? A árvore de decisão, ela tem 2 usos básicos, tá? Que a gente vai abordar esses 2 usos. Ferramenta de análise de algoritmo, fundamental para analisar algoritmo, e aí a gente vai definir algumas cotas inferiores para 2 classes de algoritmos muito famosas, que são algoritmos de busca e ordenação. O que seria uma cota inferior? É quando você analisa um algoritmo e depois da análise de complexidade, você sabe que aquele algoritmo está na melhor configuração possível, certo? Aquele algoritmo realiza de maneira eficiente a tarefa para a qual ele se propõe, tá? A gente vai explicar um pouco melhor isso aí mais para frente, tá? Outra ferramenta é como uma ferramenta de tomada de decisão. É muito usado, tem árvores de decisão, várias formas de implementar árvores de decisões, tá? Várias classes de árvores de decisões, e até hoje aí o pessoal cria árvore nova e publica trabalhos. Eu tenho um aluno de mestrado que publicou, que defendeu recentemente, usando uma árvore de decisão, né, para classificar fraude em e-commerce. Então, tem trabalho publicado e tudo mais, tá? Então, vamos lá, tentar entender isso aí. Então, vamos começar com essa primeira parte, que é como ferramenta de análise de algoritmo. Essa árvore de decisão que eu vou mostrar aqui, ela é uma árvore conceitual sobre a atividade de um algoritmo, sobre a execução de um algoritmo. Ela não está implementada na forma de estrutura de dados. É uma árvore para representar o que um algoritmo faz, tá? O algoritmo em questão é um algoritmo de busca sequencial. Tá aqui, certo? Então, o que é uma busca sequencial? Eu tenho uma lista de elementos e eu quero encontrar um elemento dentro daquela lista, basicamente, certo? Então, tem um elemento X e uma lista que está com... Aqui tá, o íconezinho está atrapalhando, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? A lista tem 5 elementos. Então, se eu for fazer uma busca sequencial, o que eu vou fazer? O 2 pontos significa comparação. Vamos dar um zoom aqui. Comparo o elemento X com o primeiro elemento da lista. Então, aqui eu tenho uma ação. Eu tenho uma comparação aqui, tá? Estou fazendo uma comparação. Então, esse aqui é um nó interno. E aí eu tenho as possibilidades, que são as minhas arestas, que são os resultados desta ação.
Então, ou eu vou para o lado esquerdo, e aí o resultado seria igual, ou eu vou para o lado direito, o resultado seria diferente. Se for igual, eu encontrei o elemento, né? Então eu tenho que x é igual ao L1, é o primeiro elemento da lista. Esse cara, então, esse x, eu vou dar como encontrado na primeira posição. Ele é um resultado final, não tem mais nada para fazer. Era o que eu exatamente queria fazer, era essa busca, encontrei, ele está no primeiro elemento da lista. Então, esse nó aqui é um resultado final, que a gente chama de folha. Volta lá em árvores depois e vê a definição de folha, para quem não lembra. Se for diferente, qual a tarefa do algoritmo? Vai para o próximo elemento da lista. Eu vou comparar o x com o L2. Pode ser igual, pode ser diferente. Igual, eu vou para uma folha, retorno que eu encontrei o elemento, certo? Se for diferente, eu vou para o próximo elemento. E assim sucessivamente até o último elemento. No último elemento, eu continuo com duas possibilidades: igual e diferente. Igual eu encontrei, e o diferente, se der diferente, nesse caso é o último elemento da lista, eu digo que o x não pertence à lista. Beleza? Outra definição que a gente precisa resgatar em árvore é a altura da árvore. O que é a altura da árvore? A altura da árvore é o comprimento da raiz, topo da árvore, até a folha, até a última folha, tá? Então essas coisas você tem que ter em mente, tá? O que significa o comprimento de raiz até uma folha? Então eu tenho a raiz aqui em cima, que é a primeira comparação, e a folha vai ser a última comparação, né, de cada etapa dessa aqui. O comprimento vai ser o número de comparações que eu fiz, tá? Por exemplo, se eu estiver aqui na comparação com L3, eu fiz 3 comparações, certo? No caso, a altura da árvore é o número máximo, é a distância máxima, a altura da árvore é a distância máxima da raiz até a última folha. Nesse caso, eu tenho 5 comparações. Então, a altura dessa árvore hipotética é o número de operações do algoritmo, certo? Então, a altura dessa árvore hipotética é o número de comparações desse algoritmo. Quantas comparações eu faço aqui? 5 comparações, tá? Óbvio que é um exercício que é um exemplo muito trivial, assim. Se eu perguntar quantas comparações eu preciso fazer para numa busca sequencial de 5 elementos, até 5 comparações no máximo, tá? E a árvore, ela serve para ilustrar isso aí, certo? E aí, se a gente faz essa árvore para uma busca mais eficiente, a gente consegue identificar a complexidade do algoritmo, certo? É outra forma de identificar a complexidade do algoritmo, tá? E aí, a gente pode montar estruturas teóricas para a complexidade de estratégias em vez de algoritmos. Vou tentar entender melhor. Então, aqui eu tenho uma busca sequencial, está resolvido, tá? Se eu partir para uma outra estratégia, uma outra busca, que seria a busca binária. Como é que é o processo de busca binária? Eu, em vez de comparar em uma lista 1 a 1, eu já pressuponho que a lista está ordenada. Em vez de buscar 1 a 1, eu busco o elemento do meio. Pensa aqui que eu tenho 8 elementos, tá? 8 elementos. Uma lista para 8 elementos está aqui. Uma lista binária para 8 elementos, aqui no final. Comparo com o cara do meio, certo? Aqui tem um braço aqui dessa árvore que não está aparecendo, mas não precisa, que seria o igual. O x pode ser menor, pode ser maior ou pode ser igual. Obviamente, se eu for igual, eu retorno o elemento encontrado. Mas eu não estou preocupado no caso dele ser igual, estou preocupado no caso dele ser diferente. Então, se ele for menor, eu já excluí todo o lado direito dessa árvore. Então, peguei meu problema de 8 elementos, passou a ter 3 elementos, né?
3 elementos, que eu já excluí inclusive o 4, e passo a ter 3 elementos de um lado só da árvore, se ele for menor. Se ele for maior, eu vou para o lado direito e eu vou comparar com elementos 6, 5, 7 e 8. E aí eu repito o processo. Em vez de buscar um a um novamente, eu vou buscar do meio. Comparei o X com a quarta posição, agora eu comparo com a segunda posição. Pode ser menor, maior ou igual, né? E aí, mesma coisa que eu tenho a comparação do X com L1. Pode ser menor, maior ou igual. No caso, por exemplo, desse final desse braço aqui, desse ramo da árvore, se der menor ou maior, significa não encontrado, certo? Porque o X vai ser menor do que o primeiro elemento, não está na lista. E, nesse caso do ramo direito, do filho direito, dessa comparação com L1, eu tenho que o X vai ser um valor entre o L1 e o L2, não pertence à lista, mas eu sei aonde ele estaria, certo? De curiosidade, tem gente aqui ainda? Tem. Aqui ficou em silêncio. Enfim. Beleza. Enfim. Claro, até aqui? Tudo bem. Tranquilo. Então, essa árvore, ela não é uma estrutura de dados que existe computacionalmente. Ela é uma representação da execução de um algoritmo, tá? Então, para algoritmos, estou tratando aqui com dois algoritmos de busca. Busca sequencial, certo? E busca binária. Tudo bem? Vamos tentar entender a estrutura da busca binária. Qual a altura de uma árvore de busca binária para uma árvore cheia? Vou deixar que vocês olhem a definição de árvore cheia. Está lá na semana passada. Tá? Então, eu quero saber a altura de uma busca de uma árvore cheia. O que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte. Peguei o nível da árvore, né? O nível da árvore a gente começa a contar do zero. Então, aqui tem um exemplo para vocês. Nível da árvore. Nível 0, eu tenho quantos nós no nível 0? 1, que é a raiz, nós total 0. Nível da árvore 1, eu tenho até 2 nós, lembrando, 2 nós, tem um total de 3 nós, né? Que seria o 8, o 4 e o 12. No nível 2, eu tenho, se a árvore estiver cheia, eu tenho 4 nós, que são 2, 6, 10, 14. Ok? E tem um total de 7 nós. Obviamente, como que eu obtenho esse 7 aqui? Esse 7 é obtido pela soma de todos os níveis anteriores, né? Então, vou somar 1 com 2, com 4, vai dar 7. No terceiro nível, certo? No terceiro nível, eu tenho até quantos nós? 8 nós. Então, no terceiro nível, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Os nós são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, né? E eu tenho quantos nós no total? Tenho 15 nós, estão enumerados aqui, é a soma dos níveis novamente, certo? Então, no caésimo nível, eu posso ter eu tenho 2K nós, né? Então, no nível K, eu tenho 2 elevado a K nós. E qual seria a quantidade total de nós da rede? Então, essa aqui somatória já é velha conhecida nossa, né? Como eu disse, é somar de 1 as potências de 2 até K. Então, a somatória de I de 0 até K, aqui o I representa o nível, certo? E essa somatória é 2 elevado a K mais 1, menos 1, velho conhecido, até apareceu na prova isso aí, certo?
Isolando variável aqui, sem muito esforço, a gente aplica o logaritmo, eu tenho que k, se eu aplicar logaritmo, vai ser igual a log de n mais 1 com menos 1. Tudo bem ou não? Então, o que é esse k? Agora eu estou fazendo o contrário aqui. Pensa só que eu vou construir uma árvore. Essa árvore está construída de maneira que a gente chama de balanceadas. Os ramos têm a quantidade de nós iguais, como está aqui esse desenho, tá? Estou construindo essa árvore balanceada. Qual é o menor número de nível possível? Ou seja, quando a árvore está toda balanceada, eu vou ter o número de nós mais 1, logaritmo de base 2, menos 1. Isso vai dar o número de nós da árvore. Desculpa, a altura da árvore. Tudo bem ou não? Então, aqui eu estou falando de árvore, de construção de uma árvore binária. Estou voltando aqui, fazendo uma volta à aula passada. Não estou falando de árvore de decisão. Vou usar isso em árvore de decisão. Tá? Isso aqui é como se fosse um lembrete do que foi falado semana passada. Certo? E aí, a aplicação disso na árvore de decisão seria o quê? Seria o teorema de cota inferior do algoritmo de busca. Vamos lá e tentar entender o que eu... Vou ler o teorema para a gente tentar discutir. Não vou provar, mas a gente vai tentar discutir. Qualquer algoritmo que resolva o problema de busca em uma árvore... Desculpa, em uma lista com n elementos, comparando os elementos desejados com o elemento da lista, tem que fazer pelo menos log de n mais 1 comparações no pior caso. No pior caso, seria o caso de não encontrar o elemento, tá? Então, vou voltar aqui nos nossos exemplos. Eu tenho dois exemplos de busca. Eu tenho uma busca sequencial, onde eu procuro 1 a 1, e tenho uma busca binária. O computador, ele é tipicamente binário. Então, você faz uma comparação, ele vai ou para um lado ou para o outro. Para você ter uma terceira via, você tem que ter mais uma comparação, tá? Então, se a cada passo eu estou dividindo aqui e não encontrei o elemento, eu estou dividindo, essa árvore de busca binária, ela vai ser equivalente a isso aqui. Então, encontrar um elemento nessa árvore, pensa que cada nó aqui é uma comparação, certo? Exceto as folhas que vão ser resultados finais. Então, encontrar um elemento aqui equivale à altura dessa árvore, que é a distância da raiz até uma folha. Então, se eu tiver a altura dessa árvore, né, dessa árvore de 15 nós balanceadas, eu posso dizer que um algoritmo de busca vai fazer o número de operações de um algoritmo de busca vai coincidir com a altura da árvore, certo? Então, esse K aqui, pensando no problema anterior, pensa que eu tenho aqui 15 nós. Quantas comparações eu faço para buscar um elemento em uma lista de 15 nós? Eu faço até 1, 2, 3, 4 comparações, certo? Nesse caso aqui, 3 comparações, porque o resultado final é a solução, né? É a folha, é a decisão já. Então, até 3 comparações. E aí, o que significa essa funçãozinha aqui, essa barrinha com um fechadinho aqui embaixo, aqui, ó, isso aqui, ó, dos dois lados? Significa função piso. Todo compilador tem essa função, tá? Eu vou pegar, é como se estivesse arredondando um decimal para baixo, tá? Isso aqui é só uma questão de ajuste desse logaritmo aqui não ser exato. Tudo bem? Beleza. Então, note que o algoritmo de busca binária não faz mais do que o mínimo de quantidade de operações, número de quantidade de operações. Assim, ele é um algoritmo ótimo para o pior caso. Ou seja, o melhor caso, a melhor opção para fazer uma busca numa lista de elementos, certo? Sendo que você tem os elementos ordenados, a melhor opção é a busca binária, tá?
Tem um teorema que assegura essa informação. Então, você, quando vai implementar alguma coisa, implementar um algoritmo sabendo que ele é a melhor opção computacional já dá uma certa tranquilidade aí no desenvolvimento do sistema, ok? Como que a gente cria uma árvore de busca binária? Eu comecei a falar, falei disso na aula passada, mas aqui a gente vai formalizar esse processo de criação. Então, o que eu falei na aula passada? O primeiro nó da sua lista... Ai, meu mouse está com problema. O primeiro nó da lista vai ser a raiz, certo? O próximo elemento que você for inserir, se ele for menor do que o nó, ele vai ser um filho à esquerda. Se for maior, vai ser um filho à direita. Então, aqui tem um exemplo de criação de uma árvore. A lista é essa: 5, 8, 2, 12, 10, 14 e 9. Primeiro nó é a raiz, 5. Agora eu vou inserir o nó 8. 8 é maior do que 5, então eu vou criar o nó. Eu vou para a direita do 5, não tem ninguém, cria o 8. O 2 é menor do que o 5. Menor do que o 5, eu vou para a esquerda, não tem ninguém, cria o 2. O próximo nó é o 12. Então, o 12 sempre começa da raiz, tá? O 12 é menor do que o 5, desculpa, é maior do que o 5, vai para a direita. É maior do que o 8, vai para a direita. Não teria ninguém aqui no 8 ainda, eu crio o nó 12. E assim sucessivamente. O 10, direita do 5, direita do 8, esquerda do 12. Não tem ninguém, insere o 10. 14, sempre à direita, insere o 14. 9, direita do 5, direita do 8, esquerda do 12, esquerda do 10 e nó 9 está aqui. Insere o 9. A gente falou disso já na aula passada, é só para frisar. Existem alguns processos da gente balancear essa árvore. Por quê? Se eu montei essa árvore vai ser montada e guardada no computador. Se eu for fazer uma busca aqui, no pior caso, quantas comparações eu tenho? Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 comparações, porque essa árvore está desbalanceada. Observa que eu tenho aqui os mesmos elementos na lista, certo? Os elementos são os mesmos, só estão ordenados de uma maneira diferente. Essa árvore, na hora de construir, essa árvore vai estar balanceada. Então, ó, primeiro nó vai ser o 9, o segundo nó vai ser o 12, entrar, vai para a direita. Depois entra o 10. O 10 vai à direita do 9, à esquerda do 12, entra o 10. Depois o 5, esquerda do 9. O 8 vai entrar esquerda do 9, direita do 5 e assim sucessivamente. Essa árvore ela tem altura 2, que é o número de arestas. Aqui são os resultados das comparações, tá? Então, aqui eu teria até 1, 2, 3, 4 comparações, certo? 4 comparações. Nessa aqui eu tenho até 2 comparações. Então, vale a pena investir, às vezes, no balanceamento de árvore. Não é o foco desse curso, tá? Tratar de balanceamento de árvore, se aprofundar em árvore. A gente está só conhecendo e conhecendo aí uma árvore de decisão, tá? Então, falamos de árvore de decisão para o processo de busca, né? E definimos aqui uma cota inferior para o processo de busca. Outra coisa muito importante na computação é o processo de ordenação. Vamos tentar imaginar uma árvore de decisão para o processo de ordenação de 3 elementos. Isso, 3 elementos, só 3. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou comparar os elementos para saber quem é maior, quem é menor, para poder definir a lista ordenada, certo? Então, tem 3 elementos, vou comparar o primeiro elemento com o segundo, aqui em cima, tá? Eu posso ter 2 opções. O primeiro elemento,
no lugar do 2 pontos aqui, pode entrar um menor ou maior. Se entrar menor, significa que o L1 é menor do que o L2. Se for maior, o L2, o L1 é maior do que o L2, né? Então ele vai aparecer depois do L1. Vamos focar nesse lado esquerdo aqui. Se o L1 é menor do que o L2, ou seja, o L2 vai aparecer à direita do L1. Só que eu não sei aonde está o L3. Marquei aqui. O L3 pode estar aqui no começo, pode estar aqui no final, pode estar no meio ou pode estar no final. Aí eu vou comparar o L2 com o L3. Comparando o L2 com o L3, eu decido se o L3 vai aparecer aqui ou aqui, certo? Eu tenho duas opções, o L2 menor do que o L3 ou o L2 maior do que o L3. Se o L2 for menor do que o L3, ou seja, o L2 é menor do que o L3, o L3 vai aparecer aqui, à direita do L2. Aqui, ó. Certo? Pensa que o meu algoritmo ele é pouco esperto. O que significa um algoritmo pouco esperto? Eu não estou considerando a transitividade do menor ou do maior. Por exemplo, L1 menor do que o L2, L2 menor do que o L3. Nesse caso, é óbvio que o L1 é menor do que o L3, né? L1 é menor do que o L2, tá aqui, e o L2 menor do que o L3. Obviamente, o L1 é menor do que o L3. Só que num algoritmo pouco esperto, ele vai pensar o seguinte: olha, eu comparei 1 com 2, 2 com 3, mas eu não comparei o 1 com 3, então eu vou comparar também. Aí ele vem aqui, de propósito, compara 1 com 3. As duas opções são, óbvio, a resposta óbvia, o L1 é menor do que o L3, e a resposta aparece aqui embaixo, ou o L1 maior do que o L3. Como o meu algoritmo é pouco esperto, ele vai considerar um nó que não existe, ele vai gastar essa comparação desnecessária. Mas tudo bem, certo? Vou considerar aqui essa comparação aqui. Fiz desnecessariamente, mas vou, mesmo sabendo aqui desse braço inexistente, certo? O outro lado aqui, eu vou ter o L2 maior do que o L3. Se o L2 é maior do que o L3, então o L3 está à esquerda do L2, ele vai aparecer aqui ou aqui. E aqui sim faz todo sentido eu comparar o L1 com o L3, que pode ser o L1 menor ou o L1 maior. E aí eu tenho dois resultados, né? Seria a ordenação 1, 3, 2 ou 3, 1, 2, certo? Na ordenação. A mesma coisa eu tenho análogo para o lado direito. Então, faço as mesmas comparações. Aqui, de novo, eu tenho uma comparação desnecessária, que seria comparar. Comparei 1 com 2, 1 com 3. Aqui eu comparei o 2 com 3 desnecessariamente. Certo? Nesse braço aqui, o processo é o mesmo. Então, aqui eu tenho comparações nos nós internos e nas folhas os resultados. Quantas folhas eu tenho? As folhas são os resultados possíveis de uma ordenação de 3 elementos, certo? Quais são os resultados possíveis de uma ordenação de 3 elementos? Fatorial de 3, que são todas as combinações de 3 elementos, tá? Se alguém tiver dúvida em relação ao fatorial, a essa análise combinatória, por favor, fala aí que eu especifico melhor, eu explico melhor isso aí. Se não, né, seriam todas as combinações de 3 elementos, eu vou considerar fatorial. Se alguém tiver alguma dúvida, se manifesta aí no chat, abre o microfone. Prefiro o microfone. Ô, professor, só vale para 3 elementos? Vamos lá, vou seguir, então. Qualquer coisa fala, tá? Qualquer momento vocês podem falar aí. Alguém perguntou aí. Ô, professor. Oi. Só vale para 3 elementos essa análise de comparação? Não, isso vale para qualquer quantidade de elementos. Ah, O exemplo vale para 3. Até porque, né, eu tenho 3 elementos, o número de folhas aqui embaixo é fatorial de 3, que vai dar 6, que é 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 6.
Se eu tiver 4 elementos, fatorial de 4 dá 24. Então, com 4 elementos, o número de combinações possíveis é 24, a árvore já começa a ficar apertada. Ok ou não? Entendi. Beleza? Então, aqui é só um exemplo ilustrativo sobre a ordenação. Então, estou fazendo uma análise, até porque essa árvore, lembrando que essa árvore ela é uma análise de como funciona um algoritmo de ordenação. Ela não está implementada. Na verdade, a implementação do algoritmo é o percurso dessa árvore da raiz até uma folha. Pensa aqui que isso aqui são todas as possibilidades de um algoritmo de ordenação tratando de 3 elementos. Certo? Então, tem hipoteticamente a tarefa ordenação. 3 elementos. Então, quais são todas as possibilidades possíveis? São essas. Eu não estou falando de uma implementação específica, de ordenação geral, tá? Da tarefa ordenação. Tudo bem? Então, beleza. Vamos voltar aqui, então, no nosso processo aqui, colocar um pouquinho de matemática nesse processo. Então, grava essa informação aqui que é importante. O número de folhas, aqui embaixo, são todas, nas folhas eu tenho todas as possibilidades de ordenação. Repetindo, nas folhas eu tenho todas as possibilidades de ordenação, que é o fatorial do número de elementos, certo? Da lista. Então, beleza. Então, seja P número de folhas de uma árvore de altura D. Isso aqui a gente acabou de falar, né? Então, tenho aqui a altura da árvore, número de nós por nível, certo? Então, se eu tenho altura K, número de nós por nível é 2 elevado a K, certo? Então, se P é o número de folhas da altura D, eu tenho que P vai ser menor ou igual que 2 elevado à altura. A altura está aqui, né? P é o número de folhas. Folhas é o que está aqui embaixo. Por que menor ou igual? Porque eu posso ter folhas que não existem, se o algoritmo for pouco esperto. Tem aqui, ó, os 2x aqui, eu teria até 8 folhas, mas eu tenho dessas 8, 2 que não existem. 6, que é fatorial. Enfim, tudo bem? Aqui eu estou tratando uma árvore geral. Então, segue aqui mais um pouquinho. Então, na árvore de decisão, aqui isolando o D aqui, eu tenho que log de P é menor que D. Então, só apliquei logaritmo aqui, mais nada, tá? Como D é um inteiro, eu vou arredondar para cima. Vou botar a função de arredondamento aqui para cima. Certo? Por que D é inteiro? Porque D é a altura da árvore. Não faz sentido eu falar de meia altura. A altura é 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Tá? Então, a gente tem um arredondamento aqui na função teto. Tudo bem? Anda mais um pouquinho. Aí, aqui que está o pulo do gato. Aqui. Eu só copiei o slide e acrescentei mais uma linha aqui, que é isso aqui. Ó. Eu tenho até aqui. Agora, eu acrescentei esse pulo aqui. Ó. Da onde saiu esse N? Esse N é o tamanho da fila. Perdão. Tamanho da lista. É outra estrutura de dados. Desculpa. É o tamanho da lista. E por que N fatorial? P é o número de folhas. Certo? Então, lembrando que isso aqui representa uma árvore de decisão, de ordenação, o número de folhas é do tamanho de N fatorial. Então, volta aqui, tarefa original, ordenar uma lista. Nesse caso, 3 elementos. Quantas folhas eu tenho aqui embaixo? No máximo 8, mas nesse caso, 3 fatorial. Certo? Então, número de elementos, 3.
Número de folhas, 3 fatorial. Tá aqui, então, número de elementos. Cadê? Número de elementos é N. Número de folhas, 3 fatorial. Desculpa, é P, que equivale ao 3 fatorial. Tudo bem? Número de folhas. E a altura da árvore é dado pelo log de P, certo? Que equivale a o log do número de elementos. Eu acho que bugou a galera aí. Ninguém falou nada, então tá tudo bem, né? Então vamos lá. Então, vou falar mais uma vez só para garantir. Então, vamos lá. Pensa que eu tenho 3 elementos, certo? Quantas folhas eu tenho? 3 fatorial. Aqui embaixo. Qual é a altura dessa árvore? É o logaritmo do número de folhas, certo? Então, a altura da árvore é o logaritmo do número de folhas. Ou seja, é o logaritmo do fatorial do número de elementos. Certo? Isso é uma árvore de decisão de um algoritmo de ordenação qualquer, tá? É o processo de ordenar. Não estou falando de um algoritmo específico, é do processo de ordenar, das decisões de ordenação. É isso que a gente está estudando. Então, um algoritmo, qualquer algoritmo que vai fazer uma ordenação, ele vai ter que percorrer do topo até embaixo. Vai ter essa altura dessa árvore. Então, o algoritmo de ordenação, o número de operações dele, que é a altura da árvore, vai ser pelo menos logaritmo do fatorial do número de elementos. Repetindo, o número de operações de um algoritmo de ordenação vai fazer pelo menos o logaritmo do fatorial do número de elementos da lista, tá? E aí gera um teorema de cota inferior de ordenação. Qualquer algoritmo que ordena uma lista de n elementos, comparando pares de elementos na lista, tem que fazer pelo menos log de n fatorial comparações no pior caso. Certo? Tudo bem ou não? A gente viu 2 algoritmos de ordenação na primeira parte do conteúdo. Ordenação por inserção, certo? Que era n ao quadrado, e ordenação merge sort, que era exatamente isso aqui, só que na verdade em vez de fatorial era exponencial, era n log n. Certo? Então, o algoritmo do merge sort já está muito próximo dessa cota inferior aqui, muito melhor do que o algoritmo de inserção, certo? Só para ilustrar aí que isso aí serve para poder analisar o algoritmo. Aí, junto com o merge sort, tem uma família de algoritmos que usam essa estratégia de dividir para conquistar. Quicksort, heapsort, radixsort, mais uma meia dúzia aí. Beleza? Então, aqui a gente tem a demonstração matemática de que o algoritmo de ordenação do tipo dividir para conquistar já está muito próximo da cota inferior, do melhor que pode ser um algoritmo de ordenação. Ok? Então, aí a gente viu como que a gente usa a árvore de decisão para análise de algoritmo. Se você pegar livros de teoria de computação, parte de algoritmo, as provas de complexidade dos algoritmos de ordenação são feitas dessa forma. Tá? Quicksort, por exemplo, é feito dessa forma. Outra ferramenta, outra forma de usar a árvore de decisão é usar ela como ferramenta de tomada de decisão. Vamos pegar
uns exemplinhos aqui para a gente poder ilustrar, tá? Pensa que eu vou implementar um classificador bem rudimentar aqui, tá? Para classificar animal, certo? Então, pergunta aqui, tem pena? Sim ou não? Pena. Sim ou não? Aí depois eu analiso o comprimento, menor ou maior. E aí eu classifico de acordo com os animais, de acordo com essas perguntas. Óbvio que isso aqui é rudimentar, você tem muito mais informações do que isso, tá? Mas é só para a gente ilustrar. Então, aqui eu tenho perguntas nos nós internos, como a gente já definiu, e resultados das perguntas. E nas folhas eu tenho os alvos, né? As decisões a serem tomadas. Tudo bem? Vou pegar um probleminha um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais interessante, né? Do que aquele ali. Eu quero classificar uma célula, tá? Classificar uma célula. O parâmetro alvo é a classe aqui no final, tá? Eu tenho 3 tipos de células. Células com letargia, burpoma ou células saudáveis. Então, células doentes, com 2 tipos de doença, e células saudáveis. E observo 4 métricas, 4 parâmetros, 4 características nessas células. Olho para o núcleo, olho para a cauda, cor e membrana. Núcleo pode ser 1 ou 2, cauda 1 ou 2, cor. Eu tenho 2 possibilidades, clara e escura, e membrana também 2 possibilidades. Professor, pode ter 3 possibilidades? Pode. Pensa numa divisão por dia. Posso ter um dia ensolarado, chuvoso, nublado, por exemplo. Qual a diferença? Na hora de dividir, em vez de ter 2 ramos, você vai ter 3. Não é uma árvore binária, é uma árvore terciária, tá? E se eu não me engano, a atividade que eu postei aqui, ó, até abri aqui a solução da tarefa. A tarefa da semana aqui é exatamente uma árvore de decisão. Tem aqui uma árvore de decisão para decidir se vai surfar ou não. Aí tem aqui os parâmetros, né? Tempo, temperatura, umidade, vento e o que eu quero classificar como sim ou não, tudo bem? E aí eu tenho a classificação. Na resposta, o ideal é que vocês tentem fazer sem ver a resposta, tá? Depois olha a resposta. Na solução aqui eu tenho uma árvore terciária, tudo bem? Voltando aqui então. Então, primeira coisa que eu vou classificar é cauda. Antes disso eu quero falar o seguinte. Existe uma técnica, alguma não, né? Várias técnicas diferentes, para a gente escolher qual é o primeiro elemento, qual é a característica que eu vou escolher primeiro. Escolho qual característica. Qual a característica que tem mais representatividade no meu conjunto. Tem técnicas para isso. Eu não vou me preocupar com isso no momento. Eu vou escolher um aleatório e vou fazer a classificação, tá? Então não vou me preocupar com isso, porque o foco não é esse. Inclusive, essa parte que eu estou trazendo aqui nem tem no livro. Se você for estudar pelo conteúdo impresso, que eu coloquei lá, o PDF do livro, isso não é tratado no livro dessa maneira, nem aparece direito. O livro está focado mais em teoria da computação e ele apresenta melhor essa parte de ferramenta de análise. Mas eu acho que no BSI vale muito a pena a gente ver uma aplicação de ferramenta de decisão, tá? Então vamos lá. Então vou classificar aqui, eu escolhi cauda para começar. Cauda. Quais são as possibilidades? 1 e 2. Então eu separei aqui todo mundo que tem uma cauda. Observe que eu até tirei a coluna cauda. Daqui não preciso mais da coluna cauda, porque eu sei que todo mundo aqui tem uma, e do lado de cá todo mundo tem 2. Tudo bem? E agora, a partir de cada um deles, vou explorar um primeiro, tá? Vou pegar esse lado maior aqui primeiro. Vou classificar o núcleo. 1, 2. Tirei a coluna núcleo e vou ficar só com as colunas cor e membrana. Claro que vou manter a classe aqui. Então, observa, se eu tiver uma cauda e um núcleo, todas as células aqui vão ter letargia. Eu não preciso mais classificar, porque
todas as células têm letargia. Toda vez que tiver uma célula com uma cauda, um núcleo, letargia. Eu não preciso mais explorar esse ramo, certo? Por outro lado, esse ramo eu preciso continuar explorando. Vamos escolher alguma coisa aqui. Aqui está mais fácil de identificar. No olho aqui, como eu só tenho 3 linhas, eu preciso separar quem? A letargia dos saudáveis. O que eu escolho aqui, obviamente? Eu tenho 2 escolhas para me orientar. Cor e membrana. Olha para a diferença entre saudável e letargia. Todas as saudáveis têm cor escura. Letargia, cor clara. Então, se eu tiver uma separação aqui, eu tenho 4 células com letargia, mais um passo aqui, eu tenho aqui a separação letargia e saudável dependendo da cor. Então, se eu tiver cor clara, eu tenho uma célula com letargia, cor escura, 2 células saudáveis. Então, no classificador, eu vou pegar uma célula, o classificador vai pegar uma célula e vai fazer análise de parâmetros. Ah, eu tenho uma cauda. Beleza, olha para o núcleo. Eu tenho um núcleo, célula letárgica. Eu tenho 2 núcleos, olha para a cor. Se a cor for clara, também é letargia. Se a cor for escura, é saudável. Ok? Agora eu vou para o outro lado. Vou olhar para quem aqui? Eu vou olhar para o núcleo. Então, olhando o núcleo, eu já consigo fazer a separação. Núcleo, se eu tiver um núcleo, 2 saudáveis, e se eu tiver 2 núcleos, Burpon. Burpon, mas nesse caso, 3 células, como está aqui. Tudo bem, pessoal? E aí eu tenho formado o meu classificador, implementado o meu classificador para esse exemplo de células aí. Certo ou não? Certo. A aplicação disso aqui. Um aluno de mestrado trabalha no Wine. Ele até foi promovido depois do trabalho dele. Ele fez mestrado comigo e aí o trabalho dele foi desenvolver um classificador para compra de vinhos na Wine, né? E-commerce de vinhos, né? Tenho 5 minutos, vou contar essa historinha, que é verídica. Tem um trabalho dele aqui, na próxima aula eu mostro para vocês que a gente tem mais uns minutos. Quando você vai fazer uma compra num processo de e-commerce, até uns anos atrás, como é que funcionava? Você digita lá o cartão de crédito, e aí quem diz se é fraude ou não é só a operadora de cartão de crédito. A vendedora de e-commerce só se preocupa com o que antigamente só se preocupava com o que a operadora de cartão de crédito falava, esse cartão de crédito está bloqueado ou não, o cartão não bate com o CPF. Se está tudo ok, ele vende. Hoje você tem roubo de cartão, roubo de hackeamento de conta, então tem várias formas de fraude, certo? E aí, hoje, uma operadora de e-commerce, ela olha mais de 150 parâmetros. Ele olha o seu cadastro no site, olha o seu perfil de compra, o que você costuma comprar. Ele olha mais o que? Olha se você está usando cupom de desconto ou não. Olha até o movimento do mouse no navegador. Tá? Então ele olha mais de 150 parâmetros. Olha o IP, onde está localizado o seu IP. No trabalho a gente descobriu que tem IPs que são mais propícios, regiões do Brasil que são mais propícios à fraude em e-commerce. Então, descobriu várias coisas. E aí foi montado um sistema antifraude, aonde depois, na verdade, depois que o cartão de crédito dá o aval, ele diz que a compra foi computada, só que ele só confirma a compra depois. Porque ele vai fazer uma análise de decisão num processo de busca, de árvore de decisão, de todos aqueles parâmetros. A árvore, obviamente, 150 parâmetros é gigantesca computacionalmente, e aí depois ele vai dizer se é fraude ou não. Tá? E aí, na verdade, são três alarmes. É o OK,
pode vender fraude ou manda para um especialista, aí é uma pessoa que olha aquela compra, efetivamente olha pessoalmente aquela compra ali, se aquela compra tem chance de ser fraude ou não. Isso para o e-commerce diminuiu assustadoramente a quantidade de fraudes no sistema, né? Caiu de 1%, 1,4% para 0,02%. Assim, foi absurda a diferença. Então, do tipo, aí descobrimos do tipo alguma coisa, se o cara compra 2 vodkas, a chance de ser fraude era altíssima, era 50% de fraude. Então, por quê? O site era específico de vinhos. Enfim, cada site vai descobrir. O que é importante disso tudo? É importante a operadora de e-commerce usar informações de domínio, a gente chama de informações de domínio, informações que são próprias do que está sendo vendido e não só do cartão, para poder analisar fraude. Aí, como exemplo de árvore de decisão na vida aí da galera da computação. E tem mais infinidades aí de exemplos reais aí. E aí, listinha mínima de exercício lá do livro. E eu peço que vocês completem essa lista com a tarefa da semana, porque a tarefa da semana, porque na lista não tem esse tipo de exercício aqui, tá? De árvore de decisão. Então, façam aí, a resposta já está aqui postada e tudo mais. No mais, pessoal, dúvidas? Professor, esse estilo de árvore de decisão aí vai cair na prova? Vai, claro. Ah, beleza, então. Fiz questão de colocar um exercício extra para poder. Assim, para o BSI é a parte mais legal. Se fosse ciência da computação pura, aí o cientista da computação está preocupado mais com a eficiência do algoritmo. Mas eu acho que o BSI a aplicação é fundamental para vocês. Então, por isso que eu completei aí o conteúdo do livro com isso aí. Próxima aula eu posso mostrar, encerrando agora, eu tenho outra atividade. Próxima aula eu mostro o artigo e a dissertação do aluno. Na verdade, no mestrado dele, ele usou 3 métodos de decisão. A árvore de decisão, que é esse método que vocês acabaram de ver. Naive Bayes, que é um método baseado em estatística bayesiana, que é puramente estatístico. E sistema especialista, baseado em entrevista com um especialista mesmo. Depois eu mostro o trabalho de mestrado, que é bem legal para se conhecer. E se vocês tiverem dúvidas, a gente discute na próxima aula. Beleza, pessoal? Lembrando que semana que vem não tem encontro assíncrono. Eu mando um e-mail para oficializar isso aí. Mas vale a pena lembrar. No mais, é isso. Bom dia para vocês aí. Vou encerrar aqui a apresentação, o vídeo, e depois eu posto o vídeo. Pessoal.